Os padrões de lateralidade têm a ver com a relação do olho dominante do jogador e qual mão ele utiliza para jogar tênis. Então, por exemplo, se eu tenho o olho direito dominante e jogo tênis com a mão direita, eu sou um jogador destro e homogêneo, que é do mesmo lado, né? Olho direito e mão direita. Se eu sou um jogador com o olho esquerdo dominante e jogo tênis com a mão esquerda, eu sou um jogador canhoto homogêneo, também da mesma forma, do mesmo lado, olho esquerdo dominante e mão esquerda. E se eu tiver olho esquerdo dominante e jogar tênis com a mão direita, eu sou um jogador destro cruzado. Se eu jogar tênis com a mão esquerda e tiver o olho direito dominante, eu sou um jogador canhoto cruzado. Então aqui a gente vai analisar sempre de acordo com os padrões para falar se o jogador é destro ou canhoto e se ele é um jogador homogêneo ou se ele é um jogador cruzado. O olho dominante tem uma influência enorme no jogo de tênis, então ele influencia na técnica de todos os golpes, influencia também na maneira que os jogadores pensam e analisam as informações e, consequentemente, também influencia na parte tática e estratégica de cada jogador. Então eu saber o meu olho dominante, ele vai facilitar muito mais para que eu consiga me apoiar de determinada maneira, posicionar o meu corpo de determinada maneira, para que eu consiga ser mais eficaz na hora de jogar tênis, ou seja, que eu economize e consiga atingir os meus resultados com o mínimo possível de energia e não gaste tanta energia e tanto tempo, às vezes me posicionando de uma forma não tão correta para bater na bola, ou uma forma que não vai se adequar tão bem, né, aos meus padrões de lateralidade. Então, o que acontece bastante é o seguinte, os jogadores, eles muitas vezes, o meu ídolo é o Roger Federer, por exemplo. E o Roger Federer tem um determinado padrão de lateralidade. E muitas vezes essa pessoa ela tem um padrão diferente de lateralidade. Então ela nunca vai acabar golpeando a bola igual o Roger Federer. Ela pode até ser tão efetiva quanto, mas ela nunca vai jogar igual a ele, a não ser que ela tenha o mesmo padrão de lateralidades. Daí pode ser que a técnica fique muito próxima. Então posso gostar de um jogador, mas eu não tenho que tentar imitar ele 100%. Porque muitas vezes até o olho dominante dele é diferente do meu, e isso vai fazer com que eu me posicione de diferentes formas na hora de golpear. Então, eu entender bem qual é o meu olho dominante e as influências disso no meu jogo pode facilitar muito também na parte tática e estratégica. Se eu sou um jogador mais agressivo, ou se eu sou um jogador que joga mais no contra-ataque, mais reativo. Então, tudo isso é determinado também pelo olho dominante. Tem uma influência muito grande. Então, a gente saber também analisar, ver qual é o olho dominante dos principais jogadores do mundo, pode ajudar muito a gente a analisar e entender a técnica que eles utilizam, a estratégia que eles utilizam, como eles analisam as informações e aplicar isso também para o nosso jogo. Mas não necessariamente copiando eles e tentando jogar igual aos melhores jogadores do mundo. Porque, como eu disse, o padrão de lateralidades é diferente, então com isso a técnica também vai ser diferente. Da mesma forma, se eu souber qual é o olho dominante do meu adversário, isso pode me trazer muitas vantagens na hora do jogo. Então eu vou saber muito mais claramente quais são os pontos fortes e pontos fracos desse jogador, vou saber qual o golpe preferido dele, se ele prefere golpear de direita ou prefere golpear de esquerda, se ele gosta de jogar, qual é a zona de conforto dele dentro da quadra, se ele gosta de jogar mais de trás ou se ele gosta de jogar entrando mais na quadra, pisando mais dentro da quadra. Então tudo isso é influenciado pelo olho dominante. Então, se eu conseguir descobrir qual é o olho dominante do meu adversário, pelo menos o olho, qual que é o olho dominante, isso já vai me dar muitas informações que eu posso utilizar a meu favor. Então, eu posso utilizar alguns padrões táticos que são mais efetivos contra determinado tipo de jogador. Além disso, eu descobrindo qual é o padrão de lateralidades desse jogador, se ele é homogêneo ou cruzado, isso me facilita também na leitura dos golpes, porque os jogadores homogêneos e cruzados, eles têm diferentes preferências, por exemplo, na hora de sacar. Então, os jogadores cruzados preferem sacar em determinada posição da quadra e os jogadores homogêneos preferem sacar em outra. Os cruzados utilizam determinado efeito e os homogêneos utilizam outro tipo de efeito. Eu não vou entrar detalhadamente nesse assunto hoje, né, da parte técnica, qual é a influência, porque eu já gravei um vídeo anteriormente sobre isso, que se chama Influência do Olho Dominante. Então é um vídeo que está bem completo, tem bastante coisas, está no YouTube aí mesmo, se vocês procurarem no nosso canal vocês vão encontrar. Então é fundamental que quando eu descobrir qual é o olho dominante do meu adversário, eu consiga tentar aproveitar isso. Então eu vou saber qual é o ponto mais fraco dele, vou tentar sacar mais vezes ali, vou tentar pegar ele na corrida daquele lado. Se ele tem dificuldade para bater à direita, ele vai ter muito provavelmente mais dificuldade ainda para pegar essa bola na corrida. Ou posso variar um pouco a altura e os efeitos em cima do golpe mais fraco dele, não dá tanto ritmo. Posso usar um slice mais lento, mais baixo, depois jogar uma bola mais alta, depois jogar uma bola um pouco mais aberta,
depois uma bola um pouco mais plana. Então, muitas vezes, se eu utilizar essas variações em cima do golpe mais fraco, eu vou acabar levando vantagem. E se eu não souber disso, eu vou acabar jogando muitas vezes no ponto forte dele. Então, vai ficar um pouco no escuro e a efetividade do meu jogo ela não vai ser tão grande. Então, como eu faço para descobrir o olho dominante de um determinado jogador, mesmo sem fazer o teste de olho dominante ou teste de lateralidades com ele? Basicamente, através da análise técnica. Então, a gente tem alguns pontos-chave que vão mostrar para a gente qual é o olho dominante desse jogador, a gente poder utilizar isso a nosso favor. Os jogadores mais famosos, né, esses profissionais que a gente tem, que passam na TV, e a gente tem infinitos vídeos no YouTube, até deles golpeando em câmera lenta, né, em slow motion, fica muito fácil da gente descobrir. A gente pode analisar, pausar o vídeo, voltar, tentar ver qual que é a posição da cabeça deles na hora do contato com a bola, se eles estão mais frontais ou se eles estão mais laterais no forehand, se a cabeça está mais frontal ou se ela está mais lateral no backhand. Da mesma maneira no saque, no ponto de contato ali, se ele está olhando ainda para cima na hora do ponto de contato ou se ele já abaixa e abre um pouco a cabeça antes de bater na bola. Ou seja, tudo isso são maneiras que a gente tem de analisar de descobrir qual é o olho dominante de determinado jogador.